Galera, eu sou o Éder do anime, estamos junto! Nesse vídeo eu vou contar para vocês uma passagem bem legal do mangá Uzaki-chan e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agora, bora ao vídeo! Anime, tamo junto! O Sakurai ganhou um cupom para fazer exercício de graça numa academia por um dia. E ele estava fazendo de tudo para esquecer as provocações da Uzaki. Na verdade, tudo começou com ele aprendendo a fazer croquetes na casa da Uzaki. Nesse dia, a Uzaki falou para sua mãe que o senpai tinha outros motivos para ir na casa dela, fora os croquetes. A Uzaki estava se referindo aos gatos, já que o senpai gosta de fazer carinho nos gatos. Mas a mãe da Uzaki entende tudo errado, e tudo piora quando a Uzaki pergunta para a mãe dela o que ela pensa do senpai. Isso porque o pessoal do trabalho falou para a Uzaki que o senpai é super popular entre as garotas. No entanto, isso foi o suficiente para a mãe da Uzaki pensar que o senpai está atrás dela também. Isso quer dizer, da mãe e da filha. Depois, quando o senpai chega do nada, a mãe da Uzaki leva um baita susto, com o senpai pedindo desculpa. E a partir daquele dia, o senpai começou a chamar a mãe da Uzaki de Tsuki, pelo primeiro nome, sendo essa uma forma mais íntima de chamar ela. E a mãe da Uzaki fica toda envergonhada escutando ele falando assim com ela. A Uzaki fica ali pensando sobre o que o pessoal do trabalho falou, sobre as garotas que ficam ao redor do senpai, de olho nele, de olho no corpo dele. E ela não tira isso da cabeça. E enquanto a Uzaki fica com isso na cabeça, ela vê a sua mãe com o senpai chamando ela com tamanha intimidade. No outro dia, a Uzaki começa a olhar friamente para o senpai, com o senpai sem entender o que está acontecendo. Chega uma hora que todos descobrem que o culpado disso tudo é o Sakurai. E o Sakurai ainda fica meio confuso, sem entender o que está acontecendo. Até que finalmente o Sakurai descobre o porquê disso tudo, que é porque ele nunca chamou a Uzaki pelo primeiro nome. E a Uzaki fica furiosa, vendo que ele chama até a mãe dela pelo primeiro nome, chamando ela de uma forma mais íntima, menos ela. Ele pede desculpa para a Uzaki, e a Uzaki fica lá, falando que ainda não é o suficiente. Ele então pede desculpa para ela novamente, chamando ela de Hana, pelo primeiro nome. Nisso, ela fica super feliz, e fala para ele que é para ele se acostumar com isso. E depois, ela começa a zoar com ele, chamando ele de Senhor Shinichi, por ele ser mais velho que ela. E o senpai fica ali, morrendo de vergonha com isso. Voltando para o dia da academia, o senpai começa a fazer supino, e aparece o treinador para ajudar ele. O nome desse treinador é Fuji. E todos da academia começam a ficar surpresos com o senpai, com ele fazendo 3 séries de 10, com 100 quilos. E ele não para, com o treinador incentivando ele a fazer cada vez mais. E esse, galera, é um dos motivos dos novatos fugirem daquela academia, porque o treinador Fuji vive forçando eles a fazer cada vez mais, e eles não aguentam. Mas o senpai é diferente, ele gostou de ter sido levado até o seu limite. O pessoal da academia fica lá na cabeça do senpai, incentivando ele a entrar na academia, que lá vai ficar mais divertido com ele, já que só tem velhos naquela academia, e é bom ter alguém novo para variar. E fica um tempão falando na cabeça do senpai. Nisso, o senpai acaba aceitando entrar na academia. E aí vem a grande surpresa, galera. Quando a Uzaki está no celular vendo a mensagem do senpai, o seu pai aparece, e é o mesmo cara da academia, o treinador do senpai. O pai da Uzaki fica lá falando sobre o senpai, sem saber que o senpai é o mesmo cara que conversa com a Uzaki. E fica lá falando o quanto foi bom ele ter entrado na academia, que lá ficou mais animado graças a ele. E até convida a Uzaki para ir na academia também. Entretanto, a Uzaki não quer ir na academia, porque lá só tem gente velha.
O pai da Ozaki até gosta de ouvir isso. Isso porque a Ozaki é fofa e ele quer que ela fique longe dos caras sujos da academia. E a Ozaki só ignora o que ele fala. E enquanto eles estão lá, a Ozaki pergunta para sua mãe se o senpai pode aparecer lá na quinta para aprender a assar peixe. O pai da Ozaki acha que elas estão certas em fazer isso, para fazer com que ela se torne uma pessoa incrível no futuro, pensando que o senpai é uma garota. E o choque vem quando a Ozaki fala que o senpai é um cara. E o pai dela fica tão nervoso que fala que quer conhecer ele também. E a mãe da Ozaki não gosta nada disso. Eles começam uma reunião em família e os irmãos da Ozaki riem, sabendo que ela tem um namorado. Com o pai nervoso, não gostando nada dessa ideia e falando que se ele não for legal, não vai ficar com ela. Os irmãos da Ozaki acham isso um saco, com ele dando sermão nela, sendo que a Ozaki já é uma adulta. Com ele bravo por tratarem ele tão friamente. A Ozaki está adorando aquele clima, com eles discutindo, pensando que eles vão parar de encher o saco dela. Mas a Ozaki estava totalmente errada. A sua irmã pergunta como que é o senpai, se ela tem uma foto dele. A Ozaki meio sem jeito fala que não, mas ela tem sim uma foto com o senpai. E o irmão dela começa a tirar sarro dela, por um cara ter gostado de uma garota tão baixinha como ela, que ele não deve bater muito bem da cabeça. A Ozaki fica pistola com seu irmão, dizendo que ele só pode dizer alguma coisa quando ele tiver 1,60 de altura, que é por isso que ele não conseguiu uma namorada. E o irmão dela fala que ele é só um pouco menor que o normal. Na verdade, ele tem 1,62 de altura. E o pai da Ozaki adora a ideia do seu filho ser menor do que ele. Aí vem uma verdade que ninguém quer ouvir. O senpai da Ozaki tem 1,80 de altura, sendo mais alto até que o pai dela. E com o orgulho ferido, o irmão da Ozaki fala que a altura não é tudo. E o pai da Ozaki, que se orgulhava tanto do seu tamanho, concorda com seu filho, sabendo que o senpai é mais alto do que ele. O pai da Ozaki não para, querendo saber se ele é gentil, se ele é confiável e até mesmo se ele consegue levantar um supino. A Ozaki, envergonhada com aquela situação, começa a falar tudo. Que ele é um cara sério e que ajuda ela nas suas tarefas, que não fuma e etc. E ela fala inclusive que o quarto dele é sempre limpinho. Todos começam a pensar no fato da Ozaki ter ficado no quarto de um cara, no quarto do senpai, com o pai dela em choque novamente. E a Ozaki fica ali tentando explicar que é um mal entendido, que ela fica só jogando videogame com ele e cozinhando para ele de vez em quando. Entretanto, a mãe da Ozaki pensava que ela tinha feito muito mais do que jogar e ficar cozinhando para ele. A Ozaki grita que não, e meio sem jeito, fala que ele não é o seu namorado, piorando mais ainda a sua situação, sendo que ela vai na casa de um cara e cozinha para ele, faz as coisas com ele e não é a namorada dele. A Ozaki insiste que ela só está fazendo isso por dó dele, mas o pai dela grita que ela está apaixonada por ele. E enquanto a discussão continua, o irmão da Ozaki descobre que todos aqueles udons que ele vem comendo por todo aquele tempo foi na verdade feito pelo senpai, que estava aprendendo a cozinhar na casa da Ozaki. E ele pensava que estava comendo uma comida feita por uma garota gostosa, por uma amiga da Ozaki, acabando com todos os sonhos do irmão dela. O irmão dela se ferrou totalmente. A Ozaki sai brava dali e o seu pai fica furioso, com ele pensando que a Ozaki é fofa e cuida do senpai, e ele nem mesmo pediu ela em namoro. Imaginem, galera, como que vai ser quando o pai da Ozaki se encontrar com o senpai. Galera, se vocês querem ver a continuação dessa história, aproveitem e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade.
Até a próxima!